aceito indicações de máscaras faciais que saem, tipo, você passa, aí pra tirar é só, ela descasca, sabe? Não tem que ficar esfregando, molhando muito o rosto. Eu gosto de máscara assim. Eu e André, a gente usou uma que ele tem dourada, muito boa. E aí eu queria saber mais máscaras desse tipo, eu aceito indicações nos comentários. Um beijo. Esse não é o vídeo de hoje, mas enfim. Ei, gente, tudo bom? Aqui é o Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 10º vídeo do canal, muito bom. Um marco na história mundial. E hoje a gente vai falar sobre o livro Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solar. Nossa, gente, esse livro muito bom. Esse livro é de 2019, ele é da editora Mundaréu. Mundaréu, esse Mzinho aqui, Mundaréu. É uma editora que eu gosto muito da curadoria deles. Esse é o terceiro livro deles que eu tô lendo. E eu vou falar melhor sobre isso porque um dos livros que eu li conecta com esse livro aqui. E é um livro que ganhou muitos prêmios, o Canto e a Montanha Dança. A capa é linda, né, gente? O desenho é de um tapete, de uma tapeçaria. Eu não sei. Eu imagino que seja da Catalunha também, porque esse livro é da Catalunha, a escritora é catalã. E ela é super nova, ela é muito fofa, inclusive a foto dela deve estar em algum lugar aqui. E agora eu aprendi a editar um pouco. E aí, Kiki? Um beijo do Kiki. E esse livro foi lançado em 2019. Mais alguma coisa antes de entrar um pouco na introdução? Kiki. Introdução. Esse livro foi o livro do mês do Clube do Livro da Genipapo. O clube chama Genipapo Literário. E foi muito bom participar. Eu tô gravando esse vídeo quarta-feira e o clube foi ontem e é pra sair o vídeo amanhã. Então, tudo aconteceu muito rápido, assim. Eu acabei de ler esse livro faz um tempinho. Eu já acabei de ler o livro da semana que vem, mas eu tinha que esperar acontecer o encontro do Clube do Livro lá da Genipapo. Pra quem não conhece, a Genipapo fica naquela rua que tem várias livrarias, que tem a Scriptum, que tem a Quixote. E a Genipapo, ela começou depois que a Ouvidor fechou. O dono vendeu pro Fred. E aí também vou lá, porque a Letícia Porri trabalha lá, uma amiga, um beijo Letícia. E foi ela que escolheu esse livro pro clube. E por isso que eu li também. Ela falou que era muito bom. Eu acho que eu não leria esse livro se não fosse por causa do clube. Nossa senhora, graças a Deus, Letícia. A Letícia falou assim: eu li esse livro, eu gostei tanto que eu queria que todo mundo lesse. E aí foi o livro do Clube do Livro. Ai, uma pausa pra água. E aí, esse livro. Já vou falar uma sinopse dele, sobre o que ele trata. É sobre uma. É um pouco difícil de explicar, mas é basicamente sobre a vida das pessoas num vilarejo nos Pirineus. Eu não sei falar direito, eu talvez coloque um mapa aqui para mostrar onde que fica a Catalunha, eu não sei exatamente. Ai, Jesus, tem alguém me ligando. Enfim, eu não sei onde fica a Catalunha direito, o mapa tá aí em algum lugar, mas o livro é sobre esse vilarejo, só que de um jeito muito particular. É um livro que ele vai. Ai, já tô entrando um pouco na questão dos spoilers, mas ele não vai seguir só o ponto de vista de uma pessoa, ele vai mostrar vários pontos de vista, e é uma coisa que você não é que você demora a adaptar, mas não é uma coisa que você está acostumado também. E é muito divertido. É um livro muito divertido, com certeza. Eu acho que ele te envolve de um jeito que você fica atiçado, você fica curioso para saber o que vai vir.
E não é na minha opinião, inclusive mencionaram isso no Clube do Livro ontem, mas eu discordo. Falaram que tinha uma coisa meio que de romance policial no jeito que o livro trazia camadas, mas eu achei um comentário meio estranho porque qualquer livro vai trazer camadas, tipo, ele vai trazendo novas informações. Acho que isso é o geral sobre qualquer história. Você vai trazendo novas informações, você vai entendendo mais coisas. É óbvio que tem livros superficiais que ficam na mesma camada, mas no geral, um livro que se preze, ele vai trazendo coisa nova e você vai acumulando conhecimento sobre o que ele está trazendo, né? E não acho que teve nada de romance policial, particularmente. Mas o jeito que o livro vai colocando as informações é muito bom, é muito bem construído. Ele é um livro que narrativamente ele é perfeitamente costurado. Perfeitamente não, eu vou falar sobre isso inclusive. Mas assim, não é que é um erro também, é só porque eu fiquei confuso umas partes. Vou falar sobre isso, mas é um livro que, assim, é sobre essa vida dessas pessoas e não só das pessoas, mas do lugar em geral. E eu quero tanto falar sobre esse livro que eu não vou me estender na sinopse. Veja esse vídeo, pelo menos os spoilers leves, juro. Não para aqui, pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu amei esse livro e eu recomendo ele demais. É uma experiência muito legal. É um livro muito bem escrito. Talvez seja o melhor livro que eu trouxe pro canal até hoje. Mas, e será? Eu não tô conseguindo lembrar todos, assim. E assim, é difícil comparar algumas coisas, mas talvez esse seja o livro que eu mais recomendo do canal, até hoje. Enfim, vamos para os spoilers leves. O primeiro aspecto que eu quero comentar é um aspecto que eu meio que citei, mas que eu meio que notei que eu ia dar spoiler demais. Assim, é um spoiler leve, mas ao mesmo tempo não é. Que é a questão de quem narra esse livro. O livro começa, eu vou contar como que a Letícia, que me indicou esse livro, a livreira lá da Genipapo, ela falou assim: o livro começa do ponto de vista das nuvens, que num dia elas matam um cara, e o livro vai ser sobre a vida das pessoas ao redor desse cara que as nuvens matam. E aí eu fiquei tipo, que? Tipo, as nuvens, elas são o primeiro narrador desse livro. E por que que, assim, eu particularmente nunca tinha lido um livro que usasse de narradores não humanos de forma tão boa. Eu conheço um livro que eu não li, perdão. Eu conheço um livro que eu não li, que é basicamente do ponto de vista de um bebê que tá dentro da barriga e que ele é, como é que era? O bebê sabe que a mãe e acho que o amante querem matar o pai dele. E o ponto de vista do livro é do bebê. Eu ainda vou ler esse livro um dia. Eu lembro dele com muita frequência porque eu acho essa premissa muito surreal. Mas, de qualquer forma, o livro ele tem narradores na natureza, assim. Todos os narradores são coisas vivas, se eu não me engano. É, acho que sim. Mas o que é muito legal é você não conseguir saber o que vai vir no livro. O que vai. Quem que vai ser o próximo narrador? Você com certeza, tipo, os personagens vão aparecendo e você tem algumas ideias de quem que você quer que narre ou não, mas é imprevisível assim saber em que ponto do livro a Irene vai encaixar cada narrador e como que aquele narrador vai trazer um ponto de vista muito único. E enquanto alguns livros são muito ruins em diferenciar quem está falando, como Uma Tristeza Infinita, que eu já fiz um vídeo no canal, esse livro é muito bom. Ô, Kiki! Esse livro é muito bom em diferenciar as vozes. É muito bem escrito.
isso é muito difícil, gente. Assim, é tão difícil você já escrever como se você fosse outra pessoa, mas você escrever como se você fosse uma coisa que nem tem voz e e o leitor conseguir pegar que você entende o que que aquela coisa, assim, por exemplo, o que que as nuvens têm como preocupação, o que que as nuvens têm como linguagem, assim, é muito legal. É incrível. Esse livro não é uma obra-prima, não sei, mas nossa, é um livro que merece muito os prêmios que ele levou. É um trem muito diferente de tudo que eu já li. E, além disso, para a autora fazer isso, a pesquisa que ela fez desse livro eu não vou falar impecável, mas muito bem feita, porque ela teve que estudar a história da Catalunha. Eu imagino que ela já conhecia até por ser de lá, mas assim, acho que ela teve que aprofundar em algumas coisas. Ela teve que estudar biologia para entender algumas. Eu quero tanto falar quais são os narradores especificamente, mas ela teve que estudar biologia de alguns, algumas plantas e alguns animais para entender algumas características deles e intrincar isso, assim, conectar isso com a narrativa. Ela também teve que estudar sobre o folclore da Catalunha e esse aspecto de realismo fantástico também é muito legal no livro. E a outra coisa que eu ia falar era a geografia também, porque o nome do livro é Canto Eu e a Montanha Dança, né? Então essa questão da montanha é bem importante no livro. Eu tô com muito medo de falar coisas que são muito interessantes no livro, mas eu quero tanto que você leia que eu não vou falar muito mais não, mas é esse livro que dá vontade de falar. Eu fico muito feliz de ter ido no Clube do Livro, porque é aquela coisa, ler é normalmente uma coisa muito solitária, assim, é raro você conversar com alguém sobre alguns livros que você lê. E você fica falando pra pessoa, não, lê isso, é muito bom. Mas no fim das contas, não é tão fácil achar alguém que leu o mesmo livro que você, e ainda mais um grupo de pessoas, e ver os vários pontos de vista que essas pessoas têm. Então, vamos lá. O próximo ponto que eu vou falar é sobre o ritmo do livro, porque ele vai mudando de narrador muito rápido, né? Os capítulos são basicamente. Exatamente isso. Cada capítulo é um narrador diferente. E é um ritmo que ele vai assim, e que ele. Esse livro é muito doido. Ele vai e volta no tempo também. Na verdade, isso me deixou um pouco confuso, porque quem falou isso foi a Letícia. Mas na minha cabeça, o livro não voltava tanto no tempo. Na minha cabeça, o livro só ia. Mas eu acho que às vezes ele volta mesmo, às vezes a pessoa morre. Enfim. E isso se assemelha, de certa forma, ao livro Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor. Muito bom livro, muito bom. Também da Mundarel, por isso que eu não citei antes no livro. Ela também tem esse livro Paradise. Ele é muito bom também, assim, muito bom. Ele com certeza é bom, eu não sei se muito eu diria. Acho que pela narrativa, sim. Mas a Fernanda Melchor, especialmente no Temporada de Furacões, que também é super premiado, eu queria falar dele no canal. Talvez um dia eu releia ele, não sei. Mas. E olha que eu nem gosto de reler livro. Mas o Temporada de Furacões também tem essa coisa de ser muito rápido e muito. E pancada atrás de pancada, e às vezes você nem tá preparado. No livro da Irene tem umas mortes que é tipo de uma frase pra outra, você descobre que a pessoa morreu. E você fica tipo, que isso? Que isso? Doida, matou demais. Cada morte é um flash, assim. Mas ao mesmo tempo isso conversa com o livro de uma forma muito interessante, porque essa questão dos narradores também conversa sobre o tempo de cada ser vivo. E como algumas coisas são muito é, efêmeras para alguns seres e para outros aquilo é muito marcante, aquilo é muito importante mesmo. E nossa, é muito legal. Nossa, gente, tô animado. Que mais? É um livro muito dinâmico. E além do Temporada de Furacões, esse livro também dialoga. Que?
esse livro também dialoga bastante com o Futuro Ancestral do Ailton Krenak. Meu comentário ontem no Clube do Livro, porque cada pessoa basicamente só fez um comentário, isso que é um pouco ruim de Clube do Livro. Às vezes eu tinha vontade de responder algumas coisas, mas não dava, porque cada um tem que falar. Mas também foi bom, né? Assim, positivo e negativo. Enfim, eu falei sobre essa relação tanto com o Futuro Ancestral quanto com o Temporada de Furacões. E o Futuro Ancestral, por que que ele se conecta com o Canto Eu e a Montanha Dança? Porque ele fala exatamente, inclusive tem um vídeo no canal aqui, quem quiser ver, ele fala exatamente sobre a gente escutar mais o rio, a montanha, sobre a gente ser mais essas coisas. E, nossa, a Irene Solar lá na puta que pariu, lá na Catalunha, ela não leu o Krenak, imagino eu, até porque esse livro foi lançado depois, né? Mas ela pegou essa ideia do Krenak e transformou isso em literatura de um jeito maravilhoso. Assim, esses livros conversam demais e é incrível, assim. Os dois livros têm uma ideia de que a hierarquização dos seres da natureza, mesmo que na natureza existam hierarquias em, sei lá, colmeias ou formigueiros, esses trem, gente, não é. Na natureza tem muitas outras coisas que a gente deve sei lá, se basear para construir uma sociedade. Eu odeio quando alguém usa o exemplo de que, mas, tipo, sei lá, os animais matam mesmo, tem que matar todo mundo, então. As coisas nesse nível, e olha que eu falei de um jeito bem esdrúxulo, mas esses livros, eles falam sobre como essa hierarquização ou sobre o antropocentrismo mesmo, como ele é prejudicial, assim, e como que a gente sai perdendo muito nisso. E, nossa, muito bom, muito, muito bom. Próximo tópico, ai, desculpa. Os poemas, por quê? Eu não falei isso no início do vídeo porque eu esqueci um pouco também, para ser honesto. Mas a Irene Solar, e eu também não sei se é assim que pronuncia o nome dela, porque o acento é ao contrário. Eu ia colocar no Google Tradutor, mas eu fiquei com medo de ser tão estranho e não consegui pronunciar depois. Mas enfim. A Irene Solar, ela também é artista plástica e ela também é poeta. E ela coloca uns poemas no livro. Gente, os poemas são maravilhosos, juro, e muito bem traduzidos. Inclusive, muito obrigado quem traduziu esse livro. Eu esqueci o seu nome, perdão. Luiz Reis. Calma, perdão. Luiz Reis Hill. Não sei se é assim que fala. Ai, falei tudo atrapalhado, mas muito obrigado, Luiz, por ter traduzido esse livro tão bem. Porque, meu Deus, assim, que poemas bem traduzidos. Tem gente que vive de trabalhar, de traduzir poema que não traduz tão bem quanto você. Eu juro. Muito bem traduzidos, os poemas são maravilhosos. Eu arrepiei de tão bons que eles eram. E, nossa, um prazer ler esse livro. Um prazer falar com vocês nesse livro. É tão bom falar de coisa boa. Obrigado, Irene, por ter escrito isso também, porque esse livro é uma homenagem à Catalunha também. Nossa, se alguém escrevesse um livro nesse. Assim, claro que existem livros nesse nível brasileiros, mas. Não sei. Se alguém lançasse uma coisa contemporânea nesse nível, ficaria muito feliz. Muito, muito feliz. Uma coisa que misturasse nosso folclore com. Nossa. Enfim. E esse livro, ele, obviamente, eu já falei que é sobre essas vidas na Catalunha, nos Pirineus. Mas esse livro, eu acho que o aspecto mais marcante dele, e talvez o aspecto mais bonito, que acho que eu fico meio emocionado só de pensar, é que esse livro é sobre como a gente tá. Gente, eu vou chorar. Esse livro é como a gente tá constantemente à mercê de tudo, assim, de como é tudo tão frágil e de como a vida, assim, não sei, de como a gente é tão influenciado pelos outros e a gente tem uma noção tão
de independência tão estranha na minha cabeça, porque a gente acredita muito que a gente é capaz de se isolar e viver sozinho, ou de não ser tão afetado pelos outros, de se proteger. Mas é tudo tão besta, tão. Nossa, não sei. Eu não tô conseguindo concatenar muito bem, mas não vale a pena tentar se proteger tanto do mundo, porque o mundo vai te derrubar se ele quiser derrubar e talvez aceitar isso é mais fácil, sabe? Talvez aceitar que a gente vai ser melhor como gente se a gente se unir como comunidade e aceitar essas inseguranças assim, e aceitar que a gente não tem controle sobre as coisas. Acho que o livro traz muito isso. É um livro muito bonito, lindo, lindo, lindo. E eu acho que espero que a maioria das pessoas fique aqui no vídeo, porque agora eu vou falar alguns spoilers pesados. É só duas coisas, basicamente. Mas, talvez você volte depois que você acabar, depois que você ler o livro mesmo. E já dou um tchau pra você que vai ficar por aqui. Espero que alguma pessoa pare aqui o vídeo. Sobre os spoilers pesados, eu falei que eu tenho duas coisas para comentar. E uma delas seria o que me incomodou nesse livro, mas não é um incômodo, tipo, é um incômodo muito particular, e eu não diria, na verdade, que é um incômodo, mas é uma confusão que eu não sei se é um erro, não sei se é um problema, não sei a palavra certa, mas fiquei confuso no livro e, e sei lá. São dois capítulos desse livro que me deixaram um pouco sem entender. É porque quando eu não entendo uma coisa no livro, eu fico em dúvidas entre três opções. Ou não é para entender mesmo e é para eu refletir sobre aquilo, ou não ficou bem, a mensagem não foi bem dada, ou eu por algum motivo não entendi, tipo, eu particularmente. Não é que, tipo, no geral não era para se entender, mas que eu particularmente não entendi. E aí, o que acontece? Esse livro tem um capítulo que é do ponto de vista de um urso. E logo em seguida, tipo, e o capítulo, ok, não tem nenhum problema. Mas no capítulo seguinte, mostra que existia uma festa lá nos Pirineus, acho que no inverno, em que as pessoas se fantasiavam de urso e aí meio que atacavam umas às outras de brincadeira, assim. Acho que tinha um trem de tinta que passava umas nas outras. E que era algum tipo de comemoração. E quando teve essa troca de capítulo, que um é logo em seguida do outro, eu fiquei confuso se o capítulo anterior do urso era um urso de verdade, se os eventos que ele estava narrando eram coisas que tinham acontecido. Por quê? Porque ele fala de atacar a gente. Ele, tipo, tem uma descrição do ataque desse urso. E aí não dá pra entender muito bem se o povo do vilarejo, se eles pegaram o ataque do urso e ressignificaram numa festa. Ou se o ponto de vista do urso, na verdade, é o ponto de vista de alguém fantasiado, tipo, fingindo que tá pensando igual um urso. Tipo, vai atacar tal pessoa. Sabe, não dá pra entender. Eu não consegui entender o que que era. E isso me deixou confuso. E eu não sei se era pra ficar confuso ou não, e ainda não sei qual das três opções aconteceu. Eu tô achando que é particular, porque eu falei isso no Clube do Livro, ninguém falou mais nada sobre. Então acho que ninguém nem deu a mínima pra isso. Mas enfim. E eu não falaria sobre isso no vídeo se outra coisa não tivesse me deixado confuso. Por quê? Porque tem um capítulo, assim, na verdade, no livro todo existem essas mulheres d'água, que são umas entidades, assim. Fica essa coisa meio. Não dá pra saber se é folclore, se é um realismo mágico, se é uma metáfora, se é uma visão das crianças, porque também tem um quê disso no livro. Mas tem essas mulheres d'água que são essas mulheres, que elas
parecem que são tipo as alquimistas do vilarejo, ou tipo as bruxas, as feiticeiras, pelo menos que elas tinham alguma magia, alguma coisa assim. E tem um capítulo que uma delas tá grávida e elas precisam de ajuda pra parir essa criança. Tipo, elas não conseguem, eu não lembro direito se elas não conseguem, mas aí outra personagem, porque assim, basicamente as mulheres d'água vivem isoladas do vilarejo, elas vivem tipo nos arredores, assim, um pouco mais enfiadas no. Um pouco mais pra dentro do bosque, digamos, pra dentro da floresta. E aí, uma das mulheres do vilarejo mesmo vai lá pra ajudar nesse parto. E o que eu não entendi é porque acaba o parto, a outra lá dorme durante uns dias. E aí elas ficam muito assustadas com a ideia. Acho que depois que ela já volta, elas ficam assustadas com a ideia de que alguém do vilarejo foi, mas elas falam alguma coisa do vilarejo, tipo, ah, ainda tem gente viva lá, não mataram todo mundo, sei lá o quê. E ao mesmo tempo que isso pode estar se referindo à guerra que a Catalunha teve, que eu esqueci qual guerra que é, mas vou colocar aqui em algum lugar. Mas fica confuso o que que elas estão falando, porque eu achei que nessa hora o livro ia dar uma guinada para outra coisa. E não dá. Eu achei que o livro ia dar uma guinada para alguma execução que teve no vilarejo. Em algum momento eu tinha entendido que o povo tinha sido enforcado e elas ficaram, nossa, mas essa mulher não foi enforcada. Eu não sei por quê, mas fiquei com essas confusões e isso é a única coisa que esse é sei lá, o único ruído que o livro teve, assim, mas assim, juro, gente, isso pode estar parecendo uma confusão, mas comparado com o resto do livro, foda-se, ignora isso, lê o livro. E o último aspecto que eu vou comentar sobre o livro é o final dele. Porque o que que acontece? Em algum momento do livro, uma pessoa morre num acidente. E num acidente causado por outra pessoa. Então, tem um assassinato, mesmo que não tenha sido doloso. Não, mentira. Mesmo que não tenha sido doloso, foi culposo. E aí, esse assassinato, ele meio que vai puxar o livro para outro lado. E no que ele puxa o livro para outro lado, o livro meio que vai ficar em torno desse evento. Só que não é que o livro fica focado nisso. O livro não é tão. O livro sabe misturar as coisas, é um livro bem equilibrado. Mas o livro ter fechado nisso é muito inteligente. Esse livro é inteligente, né? Sabe? É um livro que entende como. Ela sabia o que ela queria escrever, isso fica muito claro. Mas, por que que o final é muito bom? Porque você quer ouvir a natureza uma última vez, assim. Porque o livro ele vai passar por narradores que são. Tem os cogumelos que falam uma hora, tem uma corça, tem uma cadela, tem as montanhas, tem as nuvens. E aí no final, quando eu acabei de ler, eu fiquei tipo, ó, não teve uma última voz da natureza. Mas na verdade, quando você vê a última personagem que narra, ela se conecta à natureza tão profundamente naquilo que é o perdão, que ela meio que dá e meio que não dá, e que ela tá tentando entender tudo que ela tá sentindo, porque foram anos para ter que lidar com aquele acidente que matou o irmão dela e que quem matou foi o namorado dela. Então, nossa, é uma coisa tão. É um sentimento tão primitivo, não sei, é uma coisa tão visceral o que ela sente e o que ela tá trazendo, que na realidade tem uma naturalização do ser humano, que é um bicho, mas que a gente esquece que é bicho, né? Que a gente é bicho. Então, nossa, esse final eu achei estupendo. Achei a última frase assim, linda, 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 linda. Tem poucos livros que a última frase impactam tanto. Eu lembro muito da última frase de Nossa Parte de Noite, que eu achei linda também, mas
Nossa, esse livro, ele termina. Você fica com aquele medo do livro não terminar direito, de não terminar bem, mas ele termina bem. Graças a Deus. Enfim, concluindo, o livro Canto Eu e a Montanha Dança. Não, Canto Eu e a Montanha Dança é maravilhoso, recomendo demais. Jane Papo escolheu muito bem esse segundo livro para o Clube do Livro. O primeiro eu não quis participar, o terceiro eu também não devo, mas o livro do quarto mês já está escolhido. Eu acho que vai ser muito bom. Se você quiser saber mais, se você quiser participar, procura a Jane Papo ou me procura também, que eu também vou saber te falar. E por hoje é só. Muito obrigado quem assistiu. Quinta que vem tem mais vídeo, o livro já tá lido. É um livro que vai ser interessante de fazer o vídeo. Já dou esse leve spoiler assim do que vem por aí. Era um livro que eu tava animado pra ler, e aí a experiência foi outra coisa. Mas enfim, semana que vem eu falo dele. Até lá, gente. Um beijo.